Ok, então, hoje é segunda-feira, vamos dar continuidade às nossas aulas. O assunto de hoje aqui será, a gente vai começar a entrar um pouquinho na parte de legislação. E vamos fazer o comparativo entre algumas dessas legislações, ok? Então, primeiro uma revisão geral, né? Eu não gosto de dar continuidade sem relembrar alguns tópicos, né? Então, na nossa primeira aula, nós falamos ali sobre o petróleo, como ele é extraído, como ele é localizado, né? Depois, falando de alguns derivados que ele nos oferece, né? Então, o GLP, gasolina, nafta, querosene, esses são alguns exemplos desses derivados. Ele é um combustível fóssil, né? E finito. O slide está aparecendo corretamente para vocês aí, né? Não, sumiu. Não, não está? Não. Oh, maravilha, peraí. Vamos lá. Aqui. E agora? Agora tá. Beleza. A transição está passando normal? Sim, Ok. Então, aparentemente. vocês estão na tela aqui, revisão de conteúdo, certo? Certo. Ok. Então, vamos lá. Então, voltando, né? Falamos sobre o petróleo, seus derivados. Então, na imagem a gente vê alguns deles, né? Ele é um combustível fóssil e finito. A sua extração pode ser on ou offshore, ou seja, no continente ou em alto mar. O seu fracionamento é feito por ponto de ebulição, né? Como assim? Nós fervemos o petróleo, né? Para que o seu vapor passe por uma torre de fracionamento, e nessa torre existirão bandejas em outras temperaturas, tá? E quanto mais baixa essa temperatura, mais eu vou fracionando, né? Cada temperatura de bandeja vai extrair um produto diferente desse vapor de petróleo, sendo o último produto a ser retirado o gás refinado. Eles são hidrocarbonetos, por conterem carbono em sua fórmula química, né? Podem ser alifáticos ou aromáticos. Os alifáticos não possuem odor. Os aromáticos possuem uma cadeia de benzeno, tá? Por isso possuem um odor característico específico, né? Já os alifáticos eu tenho que adicionar substâncias de alarme. Essas substâncias podem ser odor, cor ou sabor, né? Então, por exemplo, o GLP, quando vaza de um botijão, nós sentimos um cheiro característico que é da mercaptana, que foi adicionado ao GLP, tá? A densidade, né, na maioria das vezes, será menor do que 1, perfeito? Então, serão produtos mais leves do que a água, tá? E a maioria deles serão solventes apolares, tá? O que é isso? São produtos que não se misturam com a água, eles não são miscíveis em água. Tranquilo? Continuando nossa revisão, falamos numa outra aula sobre combustíveis biológicos. Perfeito? Os combustíveis biológicos são de fontes renováveis, em sua maioria. São extraídos aí de vegetais, né, ou um combinado de vegetais e matérias orgânicas. Alguns exemplos aí é o biodiesel, o etanol e o biogás. Tá? A maioria deles serão produtos oxigenados, ou seja, possuem oxigênio em sua fórmula química. Tá? A densidade é variável, de acordo com a origem do produto, né, de onde ele foi extraído, mas predominantemente é bem próxima de 1. Tá? Então, menor ou igual a 1 aí. E, em sua maioria, também eles serão solventes polares, né? Ou seja, eles se diluem em água. Por exemplo, o álcool, tá?
É um produto aí que, se eu misturar com água, eu vou conseguir uma certa diluição. Quanto ao ponto de temperatura, né, que foi o assunto das duas últimas aulas, nós temos aí o ponto de fulgor, ponto de combustão e ignição, e também o ponto de ebulição, tá? Vamos lembrar aí que a sua volatilidade está diretamente ligada à sua taxa de pressão de vapor. Ou seja, quanto maior a pressão de vapor de um líquido, mais volátil ele será. Ou seja, mais vapor ele pode emanar para a atmosfera, tá? Lembrando que para que ele consiga evaporar, essa taxa de pressão de vapor tem que ser maior que a atmosfera que está sobre esse líquido, tá? Vamos lembrar ali do exemplo do tanque de gasolina lacrado, onde quando na câmara de vapor a pressão se igualava a 2,5, né, em temperatura, em CNTP, né, em temperatura ambiente, a gasolina para de evaporar, tá? No entanto, se eu aquecer esse tanque, essa pressão de evaporação irá aumentar, tá? E a gasolina consegue evaporar mais um pouco. Se essa pressão exceder a capacidade de resistência do tanque, esse tanque irá fazer o quê? Ele irá romper, né? Então, a maioria dos tanques possuem aí uma válvula de alívio, uma válvula de emergência, para que ela rompa antes da explosão do tanque, tá? Mas se eu continuo aquecendo esse tanque, além da capacidade de vazão dessa válvula de segurança, tá? Poderá ocorrer um fenômeno chamado bleve, né? Ou alguns chamam de bleave, tá? É um fenômeno que nós iremos estudar mais a fundo aí, não sei de combate a incêndio, né? Mas, resumidamente, o que é que vai acontecer? Esse produto vai ferver e evaporar dentro do tanque, gerando uma grande pressão, tá? E quando esse tanque explodir, todo aquele vapor será lançado para a atmosfera numa fração de segundos, tá? Provocando uma grande explosão. Tranquilo? Falamos aí também sobre a viscosidade dos líquidos, né? E essa viscosidade é a capacidade de escoamento dele, tá? Quanto mais viscoso é um líquido, menor é a sua velocidade de escoamento, tá? Então, seja, quanto mais viscoso, mais pastoso ele é, digamos assim. A sua densidade é de extrema importância no seu comportamento durante um vazamento, tá? Durante um combate a incêndio, por exemplo, tá? Então, se eu tenho um produto com densidade menor do que 1, ele irá flutuar sobre a água. Se a densidade for maior que 1, ele irá para o fundo da água, tá? Para baixo da água. Falando sobre os pontos de temperatura, né? Ponto de fulgor, que é a menor temperatura com que o combustível começa a emanar seus vapores, tá? E ao passo que ele continua sendo aquecido, ele irá atingir seu ponto de combustão, que é aquele ponto de temperatura onde, se houver uma fonte de ignição externa, ele irá dar o primeiro flash, irá sustentar a chama, tá? Falamos sobre o ponto de ignição, que é aquela temperatura que o combustível atinge, onde eu não preciso mais de uma fonte externa de calor, basta o contato do vapor aquecido com o ar atmosférico, que o triângulo do fogo aí está completo, tá? Eu terei a ignição desses gases. O ponto de ebulição é quando o nosso líquido entra em agitação, né? Ele começa a ferver dentro do seu container, né? Dentro do tanque. E sempre que eu aqueço um líquido, né? Esse líquido ele tem uma expansão volumétrica, tá? Ele tem uma dilatação volumétrica aí. Ele irá ganhar volume, tá? Ele ganhando volume, se nós estamos falando de um tanque onde está com sua capacidade plena, né? É um tanque que está cheio. A hora que ele entrar em ebulição, né? Além da expansão do líquido, que vai poder, né, pode gerar aí com que esse líquido não caiba mais dentro desse tanque, né? Ele irá gerar bolhas de fervura, né? E essas bolhas vão causar uma agitação e esse líquido pode extravasar de dentro do tanque aí. Perfeito? Tranquilo, galera? Ok. Beleza. Ok. Beleza. Todos veem aí a imagem de um frasco aí? Ponto de temperatura escrito na tela? Sim. Ok, então vou tentar rodar um vídeo aqui agora. Vamos ver se... Ok, o vídeo está passando normalmente?
Tá, sim. Ok, então, Ok. vou pausar ele aqui e vou explicar o que é que vai acontecer, tá? Dentro desse frasco, né, é um experimento e foi colocado um líquido inflamável, combustível. Não dá para saber porque eu não sei o ponto de fulgor dele, perfeito? O que vai acontecer? O nosso apresentador vai tentar colocar fogo nesse recipiente. Porém, esse líquido ainda não chegou no seu ponto de fulgor, ou seja, ele não está emanando vapores. Então, notem que ele vai jogar um fósforo, ok? E o fósforo vai entrar em contato com o líquido e vai apagar, tá? Lembrando que o líquido ele não queima nesse estado físico, ele vai queimar no seu estado gasoso. Então, eu preciso de vapor. Então, num segundo passo, ele vai colocar esse frasco dentro, né, em um banho-maria, dentro da água quente, tá? E aí, com o aquecimento desse líquido, ele vai riscar o fósforo, vai dar um primeiro flash. Prestem bem atenção nessa cena, que vai ser um flash muito rápido e curto, tá? Ele vai queimar e vai apagar. Por que ele vai apagar? Porque ele está no seu ponto de fulgor, né? Aquela temperatura mínima para que ele comece a emanar vapores, mas ele não consegue sustentar a chama, tá? Na terceira fase do experimento, ele espera mais um pouco, esse líquido ganha mais temperatura, e agora sim, quando ele risca o fósforo, o fogo dá o flash e a chama se sustenta. Tá? Então, Qual é o líquido mesmo? não sabemos que líquido é esse. Aparentemente, pela cor, parece ser álcool, né? Sim. Ok? Então veja que não teve chama. Então agora ele vem aí com água quente. Tá? Vai imergir aí o nosso frasco dentro da água quente. E agora notem que vai dar um pequeno flash, ok? Notaram? Foi muito rápido o flash e curto. Então ele está iniciando a sua produção de vapores. Eu espero mais um pouco e continuando a aquecer esse vídeo, ele vai chegar no seu ponto de combustão. Agora sim, no ponto de combustão, ele é capaz de manter as chamas. Perfeito? Ok. Para provar, né? Então vamos lá. Para demonstrar agora que os líquidos eles queimam no seu estado gasoso e não líquido, né? Ele vai fazer uma nova fase de experimentos aí, que ele vai embebedar um pedaço de tecido nesse líquido e vai aproximar esse tecido molhado, né, com combustível, próximo de uma fonte de ignição. Ele não vai precisar ter contato direto com essa fonte de ignição. O pano vai começar a queimar. Por quê? Porque os vapores daquele líquido entraram em contato com essa chama e iniciaram o fogo. Ok? Então, prestem atenção no que vai acontecer. Ok? Não, então não foi necessário o contato direto com as chamas para que o combustível entrasse em ignição. Tranquilo, pessoal? Beleza. Beleza. Então, quando nós temos armazenamento de líquidos inflamáveis, é muito importante que haja uma bacia de contenção para que, num caso de vazamento ou incêndio, esse líquido seja retido, né, e não se espalhe pelo local. Então, nesse vídeo agora, nós vamos perceber duas coisas, né? A viscosidade do líquido, desse líquido, ou seja, a velocidade com que ele vai percorrer o terreno, tá? Então, notem que o corpo de bombeiros aí vai perder até uma viatura por conta dessa velocidade do líquido, né? E esse líquido avançou para cima dos bombeiros pela falta dessa bacia de contenção, tá? Então, esse incêndio foi nos Estados Unidos, numa indústria química. Notem que a fumaça preta indica grande quantidade de carbono. E aí vem o nosso líquido, né? Então os bombeiros já estão com a viatura armada, ó, tentando se defender agora. E o líquido avança para cima deles. Eles não têm tempo de tirar a viatura.
Ou seja, um incêndio que deveria ficar localizado, né, e contido dentro da empresa, espalhou-se aí para a área externa. Oi. Pode falar. Não, B.O., hein, meu? Vamos lá. Por que é importante conhecermos a densidade do líquido, né? Conhecendo a densidade do líquido durante um vazamento, é possível que nós tentamos realizar aí ações de captura, né? De tentar conter esse vazamento, né? Evitar com que esse líquido se espalhe. Esse sistema que vocês vão ver agora é uma barreira, tá? Para líquidos com densidade menor do que 1 e não miscíveis em água. Então, por exemplo, petróleo, né? Aquele petróleo que chegou na costa brasileira, por exemplo, né? Que veio de alto mar, se soubéssemos desse vazamento antes, né? Poderíamos instalar barreiras para tentar impedir essa progressão do líquido até a costa. Então, esse é um treinamento, né, num porto do sul do Brasil, o porto de Navegantes, né? E nesse treinamento, os funcionários estão instalando essa barreira. Tá? Ela é uma barreira flutuante e ela é uma barreira de absorção. Tá? Notamos aí, né, durante esse treinamento, a falta de alguns EPIs, mas esse não é o escopo da nossa aula. Tá? Temos aí funcionários sem capacete. Notem que tem um aqui, ó. Vou voltar um pouco. Notem que temos um funcionário que está entre a barreira e a borda, né? Ou seja, se essa barreira for puxada com muita velocidade, pode lançar esse trabalhador na água, né? Então, existem alguns procedimentos de segurança que, apesar de estarmos falando de líquidos combustíveis inflamáveis, temos que lembrar de outras NRs, né? Como trabalho em altura e plataformas de petróleo, por exemplo, né? Então, esse é um procedimento que ele não poderia estar fazendo. Mas é um treinamento, e o treinamento é justamente para captarmos as falhas e corrigirmos depois. Perfeito? Professor, Não. é uma pequena dúvida referente ao tanque de contenção. Pode falar. Eu vou dar um exemplo do que eu vivencio no meu trabalho. Lá no dentro do cinema, eu tenho um gerador que tem óleo diesel, né? Ok. E existe um tanque de contenção que está em volta do gerador. Perfeito. Para a construção, até para a verificação se está feito ok, existe onde eu posso estar pesquisando qual NR para assim, até tantos volumes, tem que ser de concreto, tem que ser de algum específico, ou somente tijolo em volta já é o suficiente de um tamanho maior que a litragem do tanque? Ok, não nos abandone que durante essa aula você terá essa resposta. Obrigado, professor. Fica tranquilo, estamos quase lá, vai chegar lá. Perfeito? Vamos a uma nova situação aqui. Muitos de vocês já devem ter ouvido que não se joga água em óleo durante o incêndio, certo? Se nunca ouviram, pelo menos perceberam a lambança que acontece quando estamos realizando uma fritura e, porventura, uma gota, um pouco de água cai dentro dessa panela com óleo, né? Esse experimento, lógico, é um experimento controlado, né? Ele mostra aí os riscos que podem ocorrer numa cozinha e um erro de procedimento que seria jogar água, né, dentro da panela. Então, vamos lá. Ok, vimos aqui que ele promoveu um abafamento da panela. Esse abafamento ele realizou com um pano úmido. Ele poderia ter feito com a própria tampa da panela, tá? É esse abafamento aqui que nós fazemos com a espuma. A espuma pretende fazer isso aqui quando lançamos espuma num líquido combustível inflamável, tá ok? Então, lógico que a espuma age de um jeito diferente, mas o método de combate da espuma é também um método de extinção por abafamento do fogo, ok?
ok? Ok, então se todos prestaram atenção no vídeo, né, foi feita a explicação do que acontece quando a água é jogada no óleo e no final vemos uma vítima de um acidente desse tipo, tá? Então ela é a narradora do vídeo e ela teve graves queimaduras por conta do óleo, né? E vimos o efeito que o óleo causou na panela, numa cozinha, um ambiente pequeno, né, controlado até. Agora, imagine isso acontecendo num tanque de combustível com milhares de litros desse combustível, né? Ele pode extravasar do tanque e aumentar a área do incêndio, ou ele pode gerar uma grande e forte explosão, tá? A essa explosão nós chamamos de boil-over, tá? É um outro fenômeno que veremos também nas nossas aulas de combate a incêndio aí num futuro bem próximo. Ok, o que aconteceu nesse vídeo aqui, né? Nós tínhamos um líquido em chamas, né? E erroneamente a equipe de combate adicionou água ao combate, né? Eu não sei se eles tentaram lançar espuma e a espuma não bateu corretamente, né? E chegou só água no tanque, ou se eles, né, essa brigada não tinha o conhecimento de que água seria a pior das opções, né? Então vamos notar novamente aqui a presença de um bombeiro bem embaixo do tanque, e esse bombeiro abrindo um registro, né? É o momento que ele está lançando água no tanque aí, ó. Ok? Beleza, vamos a uma outra exemplificação, né? Essa é de um fenômeno chamado bleed. Então, o bleed é o exemplo que eu dei do líquido inflamável fervendo dentro de um tanque, evaporando lá dentro, aumentando essa pressão interna, tá? E, após isso, o rompimento desse tanque. Então, quando esse tanque rompe, o que ele tem lá dentro? Uma grande quantidade de vapor de líquido inflamável combustível a alta pressão, tá? Pronto para queimar. A hora que esse container rompe, né? Ele gera uma grande explosão. Perfeito? Então, visto isso, né? Vamos caracterizar aí novamente quem são os nossos líquidos inflamáveis e combustíveis, tá? Lembrando que o que diferencia um líquido inflamável do combustível é o seu ponto de fulgor, né? Então, os inflamáveis pela NR20, ok? Pela NR20, são todos os líquidos com um ponto de fulgor abaixo de 60 graus. Os líquidos combustíveis têm seu ponto de fulgor igual ou maior a 60 graus até 93 graus. Tá? Então, os inflamáveis, né? A grosso modo, né, são os líquidos que liberam vapores à temperatura ambiente. Ou seja, né, hoje está um pouco mais frio do que a última aula aí, né, a temperatura lá fora, mas mesmo assim, a essa temperatura ambiente, esses líquidos inflamáveis já são capazes do que? De emanar os seus vapores, oferecendo risco aí de incêndio ou explosão. Os líquidos combustíveis já não é tão simples o fato dele liberar vapor. Eu tenho que aquecer esse líquido, né, para que ele chegue no seu ponto de fulgor e comece a emanar esses vapores. Então, um dos exemplos que eu dei aí outro dia foi o óleo BPF. Eu primeiro pré-aqueço esse óleo BPF para depois mandá-lo para a câmara de combustão da minha caldeira.
Então, a principal diferença, né, entre líquido inflamável e combustível é na proteção de incêndio que eles vão exigir da gente, tá? Porque essa diferença é só na hora da proteção e no começo de um incêndio. Depois que os dois estão queimando, eles podem até ter o mesmo poder calorífico, tá? Mas nós temos que nos preocupar com os líquidos inflamáveis um pouco mais, né? Temos que ter um pouco mais de proteção com eles por conta do risco de acidentes que temos, é um risco maior. Mas os líquidos combustíveis também, se nós falharmos na proteção, após o início da queima, né? Depois que ele chegar no seu ponto de combustão, independente, já não tem mais diferença para quem está combatendo se aquilo é um líquido inflamável ou combustível. Ele vai ter que pensar agora nas suas propriedades químicas para escolher a espuma certa e combater o incêndio com qualidade. Vamos falar aí sobre tipos de armazenamento, né? Temos dois tipos básicos de armazenamento de líquidos, tá? O primeiro é o a granel, né? O a granel é quando eu estoco, né? Eu transporto esse líquido em grandes quantidades, tá? E temos os fracionados, né? Então, quando eu adiciono, né? Quando eu transfiro esse líquido para tanques menores, ou tambores, ou bombonas, ou pequenos frascos, né? Estamos falando de uma carga fracionada. Como normativa, né? Vou trazer algumas normativas para a gente. Então, a primeira delas, a NBR 17505, tá? Ela trata aí de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Perfeito? Junto com a NBR, vou falar sobre citar a NFPA 30, né? Que é o Código de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis. É uma norma norte-americana, né? Oriunda dos Estados Unidos, e ela serve aí como referência para muitas normas mundo afora, inclusive as brasileiras, tá? Então, se fizermos uma leitura aí da NFPA 30 e da NBR 17505, nós vamos notar muitas semelhanças. Por quê? Porque a base teórica da NBR justamente foi essa NFPA 30, ok? Temos aí a Instrução Técnica 25, são sistemas contra incêndio para líquidos combustíveis e inflamáveis. A Instrução Técnica 25, ela faz parte, né, do Decreto Estadual 63.911 do Corpo de Bombeiros, tá? Ao qual ele possui diversas instruções técnicas, cada uma versando sobre um determinado assunto, né? E a nossa Instrução Técnica 25 fala justamente sobre os líquidos combustíveis e inflamáveis. E por último aí teremos o tema foco da nossa aula, que é a NR20, tá, ok? Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Perfeito? Então, quando surgiu aí a pergunta, né, de qual norma eu tenho que obedecer lá no sistema de contenção do gerador interno, né? Está aqui, é a Instrução Técnica 25, beleza? Beleza, professor, obrigado. Ok. Vamos a uma principal diferença aí entre essas normas, né? As três primeiras normas. Então, quando a gente pega a NBR, a NFPA e a Instrução Técnica 25, todas elas serão bem parecidas, inclusive na classificação entre líquidos inflamáveis e combustíveis, tá? Já a NR20 terá uma classificação diferente. Vamos notar essa diferença agora, tá? Nas três primeiras normas, os líquidos são divididos em inflamáveis e combustíveis, mas dentro dos inflamáveis e combustíveis, nós temos subclasses, ok? Então, a classe 1, né, para aquelas três normas, são líquidos que possuem ponto de fulgor menor que 37,8 e pressão de vapor menor que 2.068,6 milímetros de mercúrio. Ok? Essa é a nossa classe 1 de líquidos inflamáveis. A classe 1A são os líquidos que possuem ponto de fulgor
abaixo de 22,8 graus Celsius, tá? Com ponto de ebulição abaixo de 37,8 graus Celsius. A nossa classe 1B, ponto de fulgor também menor que 22,8 graus Celsius, porém com ponto de ebulição maior ou igual a 37,8 graus Celsius. E a classe 1C são os líquidos com ponto de fulgor menor que 22,8, tá? E estão entre ali, né? Eles são menor ou igual a 22,8 desculpa, maior ou igual, né? Maior ou igual a 22,8 e menor que 37,8 graus Celsius. Essa é a classe 1C. Para líquidos combustíveis, né? Essas normas dizem que a classe 2 de incêndio está com seu ponto de fulgor entre 37,8 e 60 graus. A classe 3A, né? São líquidos maior ou igual a 60, menor que 93 graus Celsius. E a classe 3B são os líquidos com ponto de fulgor maior que 93 graus Celsius. Tá? Eu ditei todos aí, mas a tabela é bem explicativa. Vamos comparar com a NR20 agora. A nossa NR20, ela traz que os líquidos inflamáveis são líquidos que possuem ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius, tá? Ou, né, se for um líquido que possui esse ponto de fulgor maior que 60 graus, porém ele é transportado em alta temperatura, tá? Então esse líquido combustível, ele se equipara a um líquido inflamável. Perfeito? Então vamos novamente. Quando nós temos um líquido combustível que possui um ponto de fulgor maior que 60 graus, tá? Mas ele é transportado aquecido, ele vai se equiparar a um líquido inflamável. Perfeito? E por fim temos os líquidos combustíveis, tá? Que são líquidos com ponto de fulgor acima de 60 graus Celsius e abaixo de 93. Então vamos notar uma grande diferença aqui, tá? A NR20, quando a gente compara com essa tabela que está aqui do lado, o que ela fez? Ela pegou a classe 2, que seria líquido combustível, e mudou para a linha de cima, jogou dentro dos inflamáveis, tá? Então ela resumiu essa tabela e aumentou o ponto de fulgor dos líquidos inflamáveis, né? Onde nas primeiras normas o ponto mais alto, né, de fulgor seria 37,8, ela aumentou esse ponto de fulgor para 60 graus. Ou seja, ela aumentou aí essa gama de combustíveis que seriam considerados líquidos inflamáveis. Perfeito? E aí ela coloca que os líquidos combustíveis são a classe 3A. Então, somente os líquidos da classe 3A, para NR20, são os nossos líquidos combustíveis, né? Que são os líquidos de 60 até 93 graus Celsius. E ela suprime na sua lista de combustíveis a classe 3B. Então, a classe 3B para NR20, ela não existe, ok? Por quê? Porque são líquidos por ter um ponto de fulgor muito alto, tá? Então, um acidente com eles tem uma probabilidade bem menor do que os outros líquidos expostos até agora. Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilo. Beleza, então. Então, vamos dar prosseguimento. Tá? Então, o que essa diferença pode impactar a gente aí, né? No que ela pode trazer conflitos de interesse ou erros de classificação, né? Ou até uma certa confusão em que momento eu uso a NR20 e em que momento eu uso as demais normas, né? Então, a primeira dúvida é justamente isso. E agora? Quando que eu uso a NR20? A gente sempre vai utilizar a NR20 quando o assunto for saúde e segurança dos trabalhadores. Perfeito? Então, eu não estou pensando aí na parte contra incêndio, ok? A NR20 está pensando na proteção da vida e da saúde dos trabalhadores, tá? Junto com ela, teremos quem? Obviamente, a NR16, que trata de periculosidade, tá? Já os projetistas de sistemas de combate a incêndio,
de estocagem de material, de transporte de material, eles terão que se preocupar com as outras, né, com as 3 primeiras normas que citamos, perfeito? Então, o bombeiro está muito mais preocupado com a NFPA e com a Instrução Técnica 25 do que com a NR20 propriamente dita, ok? Citando rapidamente aí a NR16, que são atividades e operações perigosas, né? Em que parte, né, vamos localizar aí as atividades periculosas com líquidos inflamáveis? No anexo 2, ok? Então, o anexo 2 da norma, ele traz aí as atividades e operações com inflamáveis. O que é que pode gerar aí um erro de interpretação? Notem que tanto a NR20 quanto as demais normas, elas falam de líquidos inflamáveis e combustíveis, ok? Já o anexo 2 da norma, ele só cita líquidos inflamáveis. Ele não fala de líquidos combustíveis. Ele não tem essa nomenclatura, tá? Mas as prevenções, tá? Toda a parte de periculosidade, quando a gente fala de líquido combustível, elas valem também para o adicional de periculosidade, tá? Então, esse adicional de periculosidade, ele será aí a percepção de 30%, né, sobre o salário, né? Para quem? Para aqueles trabalhadores dedicados às atividades diretamente envolvidas com os produtos, tá? Então, aquele cara que manipula, que transporta, né, que em algum momento da sua atividade ele tem contato com o produto, né, seja ele embalado ou seja ele em manuseio direto, esse trabalhador ele tem direito à percepção dos 30% de adicional. Quem mais? Todos os operadores que mantenham proximidade com a área de risco. Então, o que é a NR16, né, o que ela vislumbra aí? Ela pensa o seguinte: tanto aquele trabalhador que opera diretamente com o líquido inflamável, quanto aquele que a atividade dele é diversa ao produto, mas ele está na área de risco, tá? Esse cara também tem o direito ao adicional, porque ele pode não estar trabalhando com o produto, né? Mas ele está numa área onde, se houver um acidente, ele também será afetado, tá? Então, ela oferece esse adicional, né? Então, fechando esse assunto aqui, tanto para o cara que trabalha com o produto, tanto para aquele que está perto do produto. Perfeito? Vamos lá. Existem exceções? Sim, vamos às exceções, tá ok? Não faz jus ao adicional. O manuseio e o transporte de embalagens certificadas pela NBR 11564, ok? Então, quando ele transporta e manuseia embalagens certificadas por essa NBR, ele não faz jus ao adicional. Por quê? Porque são embalagens homologadas, são embalagens testadas e que oferecem baixíssimo risco de acidente, ok? Ou então, um segundo caso, quando há o manuseio e transporte de embalagens de até 5 litros lacradas de fábrica. Então, por exemplo, aquele funcionário de um hipermercado, né, que ele trabalha repondo litros de álcool na prateleira. Então, ele está ali toda hora, com frasco de álcool na mão. Mas, por ser uma embalagem de até 5 litros, né, ou menor até do que 5 litros, e lacradas de fábrica, então esse trabalhador não faz jus ao adicional de periculosidade. Entendido? Vamos falar hoje, então, sobre os produtos fracionados, né? Os produtos fracionados são aqueles que, diferentemente do a granel, estão em frascos menores, né? Então, o a granel está num grande tanque e os fracionados foram subdivididos aí em embalagens menores. Por que que a gente, né? Por que que vamos começar com os fracionados? Porque eles são os responsáveis pelos maiores índices de acidentes, ok? Então, ocorre muito mais acidentes com produto, com líquidos combustíveis fracionados do que a granel.
Lógico que quando existe um acidente com o produto a granel, a proporção do acidente tende a ser maior, tá? Mas em números, ok? A quantidade aí de acidentes com fracionados, obviamente, é muito maior. Por quê? Porque os erros acontecem muito mais nesse tipo de atividade. As falhas de segurança acontecem muito mais nesse tipo de atividade, ou até mesmo a negligência, ok? Então, a inobservância das normas de segurança, elas também ocorrem nesse modal de estocagem. Tranquilo? Quando nós temos aí produtos fracionados, é de suma importância que esses frascos e tambores estejam rotulados e identificados, ok? De preferência, esse seguindo a metodologia do GHS, tá? Para quem não conhece o GHS, ele é um sistema de identificação de produtos químicos de uma maneira global, ok? Então, o Brasil assinou esse tratado em 98, e o Brasil deu um prazo de que até 2010 todo o país estaria com o GHS em vigor. Porém, não foi o que aconteceu, tá? Até 2015 ele ainda não tinha entrado em vigor e atualmente ele ainda engatinha para uma aprovação plena, tá? Mas o GHS ele já faz parte da nossa doutrina, porém ainda não está perfeitamente difundido. Ele estabelece o quê? Padronização de sinalização internacional, tá? O que acontece muito por aí, né? Antes do sistema GHS. Eu sou uma empresa brasileira que eu compro produtos da China e revendo para a Itália, ok? O que acontece aí? A China tinha o seu padrão de rotulagem. Quando chegava no Brasil, para que eu pudesse manusear e preparar esse produto para mandar para a Itália, eu tinha que colocar a minha rotulagem, porque a da China não era aceita aqui no Brasil, então eu tinha que mudar o rótulo do produto. E depois disso, né, além disso, eu tenho que preparar esse rótulo para ir para a Itália agora, porque a Itália vai exigir de mim um rótulo que ela entenda, ok? Então, o sistema GHS veio para trazer sistemas de rotulagem internacional. Ou seja, o produto sai da China, passa pelo Brasil e vai para a Itália sem nenhum problema, desde que todos esses países façam parte do sistema GHS. Esse sistema GHS tem um conjunto de pictogramas específicos para cada tipo de produto. Então, aqui temos alguns exemplos, né? Explosivo, inflamável, oxidante, gás sob pressão, tóxico, corrosivo, perigoso, um alerta de cuidado. Normalmente, esse alerta de cuidado veremos em produtos aquecidos, né? Então, ele pode ter esse pictograma, mais um outro pictograma com um termômetro do seu lado, tá? E substâncias poluentes aí, ou para as águas ou para o meio terrestre. Tranquilo? Então, o sistema GHS ele facilita a identificação do produto e seus perigos. Ele estabelece melhor interface aí entre os modais de transporte. Como assim modais de transporte? Quando a minha carga passa pelo modal aéreo, do aéreo ela vai para o marítimo, do marítimo ela passa para um terrestre, tá? Então, são os principais modais de transporte aí. A instrução técnica 25, ela exige que os frascos e embalagens sejam homologados, pelo menos uma dessas agências, tá? Então, ou a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ou a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ou a ANAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aéreo, ok? Proteção para fracionados, né? Nós temos aí basicamente 4 tipos de proteção, divididos em 2 classes, ok? Então, a primeira classe são os sistemas passivos, tá? O primeiro deles é o arranjo. Como assim o arranjo? É um método de organização desses meus frascos dentro da minha empresa, tá? A quantidade que eu organizo por pallet, a altura dessa carga até o teto,
né? Quanto que eu tenho dentro de cada compartimento, tá? Então, promover uma adequada distribuição dessas embalagens no meu depósito garante uma maior segurança com esses produtos, perfeito? A contenção. Então, a contenção é quando eu tenho, num caso de acidente, a capacidade de coletar e encaminhar esse líquido para uma bacia de contenção, ok? Então, eu tenho que ter sistemas de drenagem que transportem esse líquido até uma bacia de contenção, que vai evitar que esse líquido se espalhe aí pelo meio ambiente e aumente a área do incêndio por conta desse extravasamento de líquido inflamável. Tá? Os sistemas ativos, o primeiro sistema é o sistema de supressão por espuma, tá? Que nós falamos na aula passada. Então, esse sistema de espuma, ele tem que englobar o quê? A espuma certa, na quantidade certa e a aplicação correta, tá? Sem esses três fatores, né, a minha espuma não garante sucesso aí ao combate a incêndio. Tá? O segundo sistema ativo seria o resfriamento. O resfriamento, normalmente, ele é feito com água, tá? E vai ser uma água pulverizada, não é um jato de água direto no combustível. É uma água pulverizada, né? Seria uma névoa de água que passaria ali pelo meu produto, reduzindo a temperatura do produto. Então, eu resfriando o meu produto, tá? Como nós vimos no vídeo lá sobre ponto de fulgor, quanto mais eu resfriar o meu líquido, menor vai ser a emissão de vapores. Eu reduzindo a emissão de vapores, consequentemente, eu reduzo o risco de um incêndio ou de uma explosão, tá bom? O combate por diluição, ele existe, tá? Eu posso combater um líquido inflamável diluindo ele com água, né? Se ele for um solvente polar, posso, mas ele é pouco usual. Por quê? Por exemplo, se eu estou combatendo incêndio com álcool, né? E eu opto por diluir o álcool até que ele não emane mais vapores, dependendo do tipo de álcool, ele para de emanar vapor quando ele estiver misturado com a água, quando eu tiver só 5% de álcool. Ou seja, eu vou ter que adicionar muita água, mas muita água mesmo, para que esse álcool pare de emanar vapores, tá? Provavelmente, essa minha bacia de contenção não vai ter capacidade para isso, tá ok? Então, esse combate é pouco usual. Para falar a verdade, eu nunca vi combate por diluição. Tranquilos? Aqui nós temos aqui uma foto, né, de um sistema de supressão por espuma. Então, notem que do lado direito da tela, aí no canto superior, nós temos um tanque de LGE atrelado, né, está ligado a uma linha de combate a incêndio. Essa capa que vocês estão vendo aí do lado dele está protegendo um canhão monitor, né? E nós temos aí a tubulação de incêndio indo para o tanque, onde quando ela acionada, né, ela transporta espuma para o nosso tanque, tá? Nas aulas de combate a incêndio nós vamos entender melhor como é que funciona esse sistema. Obviamente, eu preciso de pressão na linha. Lembra que eu preciso de 4 elementos para gerar espuma? Eu preciso de água, de LGE, de ar e batimento, ok? Então, quem que vai fornecer a água para a gente? Essas bombas gigantes aqui, que fazem parte do sistema. Sem a bomba de incêndio, eu não consigo ter pressão e não consigo arrastar desse LGE até o tanque lá em cima, tá? A nova reformulação da Instrução Técnica 25, né, ela acrescentou ao cálculo de LGE a quantidade necessária de espuma para encher a tubulação também. Por que essa preocupação? Porque até antes dessa revisão, antes da última revisão da Instrução Técnica 25, nós fazíamos o cálculo de LGE pensando só na quantidade de combustível que tinha dentro do tanque, tá? Só que, por vezes, nós temos sistemas de combate por espuma muito longos, né? Nós temos aí pátios de armazenamento gigantescos. E aí esquecia-se, né, de que para essa espuma chegar lá, ela tem que passar pela tubulação. Passando pela tubulação, às vezes essa rede de tubos era tão grande que faltava LGE lá na ponta do tanque, tá? Então, agora os novos cálculos devem contemplar essas tubulações. Perfeito? Vamos aí aos armazenamentos fracionados em locais que não possuem sprinkler, ok? Então, quais são os tipos de embalagens permitidos
e qual a quantidade em volume que eu posso ter dentro do meu estoque quando eu não tenho sistemas de sprinkler, ok? Sprinklers são aqueles chuveiros automáticos de combate a incêndio. E nós veremos, é um outro assunto que veremos ali na UC de combate a incêndio, perfeito? Mas, quando nós não temos essa rede, o que é que eu posso armazenar, né, e qual a quantidade? Perfeito. Então, de acordo com as classes de incêndio, né, cada tipo de frasco vai poder conter uma certa quantidade de produto, tá? Então, por exemplo, as embalagens de vidro, elas são permitidas aí até 20 litros no máximo, de acordo com o líquido inflamável que eu tenho. Então, note que quanto mais perigoso é o meu líquido, menor é a quantidade permitida, tá? Então, a classe 1A, eu posso ter, né, ter frascos de meio litro apenas, tá, ok? E a classe 3, eu posso ter frascos de 20 litros, né? Mas os frascos de vidro, eles são poucos usuais aí no nosso dia a dia. Eles costumam ser mais restritos a laboratórios e ambientes onde eu faço manipulação de líquidos inflamáveis. Recipientes metálicos, as famosas bombonas, né? Então, as capacidades máximas aí vai variar de 5 litros aí para a classe 1A até 20 litros para a classe C, para a classe 3, perfeito? Os recipientes de segurança, né? Eles possuem uma válvula, também são pouco usuais aí no nosso dia a dia, tá ok? Mas eles vão variar com a sua capacidade de 10 litros para a classe 1A até 20 litros para a classe 3. Tambores metálicos, esses caras a gente já conhece, isso aí no dia a dia, né? Quem já não foi tomar uma cerveja no barzinho, onde a decoração era um tambor desse, pintado aí com o símbolo da Heineken, ou da Jack Daniels, ou uma outra marca de bebida, né? É uma prática bem comum aí no dia a dia, mas eu considero perigosa. Por quê? Porque quem garante que esse tambor, né, ele foi devidamente lavado e descontaminado a ponto de você poder colocar mantimentos e alimentos em cima dele, né? Mas vamos lá. A capacidade máxima permitida para esses tambores aqui no Brasil são de 450 litros, ou seja, cada tambor pode ter 450 litros. Mas no nosso dia a dia, aqui no Brasil, o que nós vemos? Tambores de 200 litros, ok? Então é o mais comum utilizado aqui. Então nós temos autorização para usar até 450 litros, mas os nossos tambores usuais no dia a dia são de 200 litros, para qualquer classe de combustível. Tanques portáteis metálicos e IBC metálico, ok? Então, são tanques maiores que podem ser transportados em caminhões, tá? Ele pode ter esse formato aí, que é o formato de um IBC. Esse nós estamos vendo é um IBC metálico, tá? Para qualquer classe de líquidos aí, ele tem a permissão até 3.000 litros, perfeito? IBC de plástico. É algum tipo específico? Falhou o áudio, Marcial. IBC, o que é? Alguma classificação específica do tambor? É o tipo de embalagem, é o formato dela, a capacidade volumétrica e a forma de transporte. Beleza. Perfeito? Vamos lá. O IBC plástico rígido, tá? Notem que nós temos aí um tambor de plástico envolto por uma grade metálica. A grade metálica está ali para aumentar a sua resistência, tá? Para garantir que o tambor não se rompa durante o transporte. Serve também como proteção contra impactos, tá, ok? Para qualquer choque aí que tenha entre um tambor e outro, ou entre um mecanismo qualquer, uma máquina qualquer e o tambor, para que ele esteja devidamente protegido, tá, ok? Mas, notem que ele só é permitido para líquidos com ponto de fulgores maiores. Por quê? Porque esse tipo de tambor, apesar de ser permitido para algumas classes de incêndio, né, para algumas classes de líquidos, que é a classe 2 e 3, tá? E para as demais classes, né, para a classe 1 ele não é permitido. Por quê? Ele tem sim uma certa resistência mecânica, mas durante o incêndio, o que vai acontecer com esse BC? Ele vai derreter e o líquido vai extravasar, tá? Então, aquela imagem que nós vimos ali naquele vídeo,
onde o caminhão de bombeiro foi perdido, não estou falando que é, mas pode ter sido por conta de IBCs de plástico, ok? A partir do ponto que eles romperam, né, que eles derreteram e romperam, o líquido extravasou e foi para cima dos bombeiros ali. IBC de plástico composto, como que é isso? Eu tenho uma camada externa, eu tenho uma caixa externa com um saco flexível lá dentro, né? Então, notem quando eu armazeno combustível dentro desse IBC, o combustível não está em contato com as paredes do tanque, e sim ele fica armazenado dentro desse saco especial, tá ok? Ele não é permitido para nenhum líquido inflamável em nenhum tipo de classe, tá ok? Então, para os líquidos inflamáveis, o IBC de plástico composto, tá, não é permitido. Perfeito? Sacos dentro de caixas de papelão também não é permitido. Perfeito? E por questões óbvias também, né? Esse tipo de embalagem não oferece basicamente resistência nenhuma a choques, quanto a rompimento e vazamento do seu conteúdo. Tambores de polietileno. Agora sim nós podemos trabalhar com qualquer classe de líquido, ok? Sendo para a classe 1A, no máximo 5 litros por tambor, e na classe 3, 450 litros por tambor. Tambores de fibra só são permitidos para a classe 2 e 3 de combustíveis, tá ok? Sendo no máximo 450 litros para ambas as classes. Perfeito, galera? Nossa aula foi essa de hoje. Falamos aí, então, sobre a instrução técnica 25, como ela enxerga aí os tipos de embalagens para líquidos inflamáveis e combustíveis, ok? Se os senhores realizarem uma leitura da NR20, vão notar que eu suprimi das definições os gases inflamáveis. Os gases inflamáveis ainda não é o nosso tema de aula, perfeito? Num futuro breve aí nós trabalharemos com esses gases, perfeito? Alguma dúvida? Tranquilo, bora lá. Tranquilo? Todos bem aí? Todos vivos? Professor, esses tanques de espuma só vai existir nessas empresas que armazenam combustível, essas coisas, ou qualquer empresa pode ter isso aí como uma prevenção de incêndio? Então, vamos lá. Para empresas que manipulam, produzem ou transportam líquidos inflamáveis e combustíveis, né, que tem aí uma certa quantidade de estoque, ela é obrigatória, mas vai ser obrigatória a partir de quanto? De um certo volume, tá? Ah, que volume é esse? Nós veremos uma próxima aula, perfeito? Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa, tenho uma oficina mecânica, né? Onde nessa oficina mecânica, todo carro que chega, né? Eu trabalho, por exemplo, eu faço soldas em tanques de combustível dos carros. Então, o meu carro apresentou um vazamento no tanque de combustível, eu levo nessa oficina especializada. O que esse mecânico tem que fazer? Ele tem que drenar todo o combustível do seu tanque e passar para um outro tanque especial. Ele vai anotar quantos litros você tinha, porque às vezes no mesmo tanque ele coloca lá gasolina de 5, 6 carros, né? Então ele anotou, o carro do Maciel está com 30 litros de combustível, beleza? E mandou para esse tanque aí. Ele está guardando lá. Digamos que ele tenha 200 litros desse combustível. Tá? Será que esse cara precisa de espuma na oficina dele? Né? Então, a NR20, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer duas formas da gente classificar os locais que necessitam dessas obrigatoriedades. Então, ela vai dividir por tipo de atividade ou por quantidade de combustível, ok? Então, esse tipo de atividade, quantidade de combustível, provavelmente será o nosso tema de aula da semana que vem, tá? Porque essa semana eu ainda vou tentar, que vai ser quarta-feira, a intenção é trabalhar mais um pouquinho com a instrução técnica 25, perfeito? Beleza.
Então, legal, galera. Então, esse foi o nosso tópico de hoje. Espero que tenha sido fácil, tranquilo de entendimento. Se ficou alguma dúvida aí, né, alguém esqueceu de fazer a pergunta, pode mandar para mim, né? De preferência, na aula passada até, se não me engano, foi o Fabinho, ele mandou uma pergunta no PV, né? E eu respondi para ele. Mas tente mandar no grupo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, né? E os outros ficaram com vergonha de perguntar. Então perguntem no grupo lá que eu posso não responder na hora, mas eu vou responder sim. Fiquem tranquilos, beleza? Ok. Então tá. Então, um bom dia para os senhores aí. Qualquer problema, estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima. Falou.